Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$ 5. Ou pelo Telegram que custa R$ 12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá. Sorte no amor. Lynn Painter. Para Kevin. Eu amo que você sempre tem uma mochila preparada para acampar. Obrigada por nunca fazer bife bem passado. Lembra aquela vez que levamos vodka no trem para Nova York? Porque você consegue pegar coisas com os dedos dos pés. Simplesmente, concertos de automóvel da Panderson. Suas mãos são grandes que nem as do cara do romance. Porque sei que você saberia o que fazer em um apocalipse zumbi. Porque você ainda prefere a mim em vez de um cachorro. Você é o vento que me faz voar. Saudade das boinas que você usava quando a gente morava em Chicago. Você é meu lugar feliz. Coração Vermelho. Capítulo 1. Ali. Me vê um Manhattan e um Chardonnay, por favor. É pra já. Ali olhou de relance para trás enquanto entregava um copo de uísque com Coca-Cola para uma das madrinhas. E, uau, o cara que gritou o pedido no meio daquela coreografia barulhenta era muito bonito. Ele obviamente era um dos padrinhos, todo chique de black tie, e, apesar de ter se proibido de ir a encontros, Ali não podia deixar de admirar aquelas covinhas e a estrutura óssea digna de um astro de Hollywood. Qual uísque você quer? Bourbon? Ele se apoiou nos antebraços e se esticou um pouco mais na direção do bar quando o ruído do salão do hotel ficou mais alto. Ri, por favor. Legal, disse ela, tirando do balde cinza de plástico de gelo uma garrafa da Califórnia. Quer provar com um bitter de laranja? As covinhas se destacaram mais, e ele levantou as sobrancelhas, apertando os olhos azuis. Azuis? É, azuis. Existe isso? Existe, disse ela, servindo o Chardonnay e entregando a taça. Se você não for idiota, vai amar. Ele riu, tossindo um pouco, e respondeu. Em geral, eu não me considero idiota, então pode me ver isso aí. Ali começou a preparar o drink dele, sentindo que conhecia aquele cara de algum lugar. Ele parecia familiar. Não o rosto, exatamente, mas a voz, o fato de ser bem alto, os olhos brilhantes que davam a impressão de que ele estava sempre pronto para uma aventura louca. Ela olhou, reparando no cabelo escuro iluminado pelas luzes da pista. Enquanto sacudia a coqueteleira e servia um Manhattan no copo, ela se esforçou para lembrar. Pense, pense, pense. Foi quando ele se virou para olhar a mesa central que ela finalmente percebeu. Eu sei de onde eu te conheço. Ele se virou de volta. Como é que é? Fazia tanto barulho que Ali precisou se aproximar um pouco mais dele. Ela sorriu e disse. Seu nome é Jack, né? Eu sou Ali. Fui eu quem te vendeu. Opa! Disse ele, sorrindo, então cobriu a mão dela e se aproximou, mantendo o contato visual intenso. Ali. Escuta. Não vamos mencionar. Ai. Meu. Deus. Uma loira apareceu ao lado dele, de onde ela brotou. E semicerrou os olhos para Ali. Jura, Jack? Continuou. A garçonete? Bartender, corrigiu Ali, sem saber de onde vinha a necessidade de se explicar, nem que bicho tinha mordido a loiraça. Você me largou sozinha no casamento da sua irmã para se engraçar com a garçonete. Posso garantir que ninguém se engraçou, disse Ali, percebendo que a voz alta da mulher estava atraindo muita atenção. E eu sou bartender, não um garço. Dá para você calar a boca? Disse a loiraça, com uma voz nasalada e aguda, como se fosse uma Kardashian. Relaxa, Vanessa, disse Jack, rangendo os dentes, e olhando por cima da cabeça da moça ao tentar tranquilizá-la. Eu nem conheço ela. Eu te vi. Ela estava quase gritando quando o DJ mudou a faixa para Inglês Love, o que não ajudou em nada a amenizar a situação. Cadê a Macarena quando a gente mais precisa? A loiraça, Vanessa, aparentemente, continuou. Você estava bem pertinho, de mão dada com ela. Há quanto tempo isso? Fala sério, Van, não é? Há quanto tempo? Gritou ela, a voz esganiçada. O cara tensionou o maxilar, como se rangesse e afastasse os dentes, e finalmente respondeu.
Desde hoje de manhã. Vanessa ficou boquiaberta. Você estava com ela hoje de manhã? Não estava comigo nesse sentido, disse Ali, olhando ao redor, horrorizada com o que estava implícito. Nos finais de semana, Ali trabalhava na Borchens. Aquele cara, Jack, havia aparecido na loja de manhã, e ela o tinha ajudado a escolher um anel. E não era um anel qualquer. Era uma aliança. Para perguntar, aceita ser uma bruxa ciumenta pelo resto da minha vida? Ela me vendeu isso, disse Jack, tirando a caixa do anel do bolso e praticamente empurrando na cara da moça. Caramba, Vanessa, eu comprei para você. A caixa estava fechada, mas Ali sabia que continha uma aliança de noivado espetacular, com um diamante quadrado. Ele parecerá um cara engraçado e charmoso quando ela o ajudar a comprar a joia perfeita, mas, se achava que Vanessa era sua alma gêmea, ele nitidamente só pensava com o pênis. Ou era mesmo um idiota. Ai, meu Deus! Exclamou Vanessa, com a palma das mãos no peito. Seu rosto se iluminou ao sorrir para Jack. Você está me pedindo em casamento? Ele a encarou, apertando os olhos, por uns bons 5 segundos antes de dizer. Agora não. O sorriso dela murchou. Não? Nem fodendo. Ali riu. O som fez Vanessa virar para Ali e encará-la com aqueles cílios compridos que só podiam ser extensão. Qual é a graça? Sibilou. Ali balançou a cabeça, mas, por algum motivo, não conseguia parar de rir. Ouvir o cara dizendo nem fodendo foi satisfatório demais. Antes que Ali pudesse entender o que estava acontecendo, Vanessa pegou a taça cheia de Chardonnay do balcão e jogou a bebida na cara dela. Ai! O vinho frio a deixou encharcada e fez seus olhos arderem. Felizmente, como bartender, Ali estava cercada de panos de prato e tinha um pendurado no ombro, que ela usou para se secar. Ei, falou. Van. Qual é o seu problema? É você o meu pro. Mil desculpas, pediu Jack, com uma expressão patética de arrependimento. Ele pegou o pano de prato de Ali e começou a secar o pescoço molhado dela, o que fez Vanessa arregalar os olhos. Nossa Senhora, ela está bem, disse Vanessa. Está tudo bem, garantiu Ali, olhando desconfortável para ele, e pegou o pano de prato de volta. Ela parece ótima, por sinal. Ele se aproximou mais, e tudo o que Ali via era seu rosto preocupado e seus olhos azuis. Tudo certo? Tudo. Ali piscou rapidamente e sentiu que precisava recuar. Ele era bonito demais para olhos humanos, especialmente com aquele nível de contato visual. Ela lambeu os lábios molhados de Chardonnay. Bom, acrescentou, na verdade, não. Sabe, eu sempre recomendo esse Chardonnay, porque deveria ter um fundo de carvalho e um toque amanteigado e saboroso, mas, na verdade, é seco pra cacete, amargo e azedo. Ele retorceu a boca. Este tempo todo eu tenho contado uma mentira, continuou ela. Ele semicerrou os olhos, e sua boca tremeu. Parecia prestes a sorrir, mas Vanessa o agarrou pelo braço, e a expressão dele mudou para furiosa. Ali o viu engolir em seco antes de se virar e dizer. A gente precisa ir. Ela levantou as sobrancelhas perfeitas. A gente vai embora? Tipo isso. Vamos. Ele afastou sua linda monstrenga do bar, e Ali secou o balcão antes de voltar a preparar bebidas. O barraco inteiro tinha durado meros 3 minutos, mas parecerá uma eternidade. O outro bartender, Júlio, perguntou discretamente, enquanto servia vodka em 5 copinhos de shot. O que foi aquilo? Só uma namorada louca de pedra, disse ela, andando até o outro lado do bar para pegar o pedido de 2 whisky sours. Nem conheço eles. Ai, meu Deus, Ali Piper, é você mesmo. Ali ergueu o rosto e se assustou. Jura, universo? Alison Scott? Ugh. Alison. Elas tinham estudado juntas no colégio, e ela era uma daquelas meninas que parecia super fofa, mas sempre dava um jeito de fazer todo mundo se sentir uma merda. Ali não havia desde a formatura, havia 8 anos, e definitivamente não sentirá saudade. Ai, meu Deus, você é a bartender mais bonitinha que eu já vi, disse Alison, sorrindo, e apontou para a regata preta e molhada e a calça jeans preta de Ali. Sério, está parecendo, tipo, uma bartender de filme. Alison estava emanando uma vibe totalmente Alexis Rose, de Schitt's Creek. Ali forçou um sorriso. Posso preparar alguma coisa para você?
Meu namorado é um dos padrinhos, disse ela, ignorando a bebida. Quando ele veio correndo me dizer que estava rolando um barraco daqueles no bar, eu nunca, nem em 1 milhão de anos, imaginaria que envolveria a Lee, minha amiga certinha em CDF. Ela me chamou mesmo de CDF? Nossa Senhora! A Lee explicou. Não foi um barraco, foi um mal-entendido entre um casal, e eu sofri o efeito colateral. Eu peguei o fim da briga, comentou ela, sorrindo devagar e com satisfação, chegando a lembrar o Grinch. E aí, o que você tem feito? Além de ser bartender em festas de casamento. Ainda está com o bem? Um homem atrás de Alison estendeu 2 garrafas vazias de cerveja Michelob Ultra, então Ali pegou outras 2 embaixo do bar, as abriu e as apoiou no balcão. Não. Eu me livrei do bem. Ah. Uau, disse Alison, arregalando os olhos como se Ali tivesse confessado que era uma serial killer só por ter a audácia de terminar com o cara que um dia fora considerado a estrela do futebol americano da escola. E sua irmã, como anda? Ali quis gritar quando ouviu o DJ anunciar a valsa dos noivos, porque isso significava que não haveria muito movimento no bar, as pessoas amavam ver aquelas baboseiras cafonas. Alison podia ficar ali enrolando e puxando o papo à vontade, o que fez Ali sonhar com lustres caindo acidentalmente do teto e esmagando ex-amigas irritantes. Lily está noiva de Riley Harper, eles vão se casar mês que vem. Lembra dele? Ai, meu Deus, ela está noiva do Riley Harper? Ele foi nosso rei da formatura, né? Ali assentiu e se perguntou se ela era a única que não pensava na realeza da formatura como algo nosso. Para ela, era só um cara que tinha usado uma coroa na festa. Uau, parabéns para ela, disse Alison, impressionada. Ela está trabalhando. Ela é engenheira. Está de brincadeira? Exclamou, balançando o cabelo estiloso em corte bob. Vocês estão até parecendo as personagens de Sexta-feira Muito Louca. Como assim? Sabe, você sempre foi a responsável e certinha, e Lily era o desastre ambulante. Agora ela é engenheira e está noiva, e você está solteira, trabalhando como garçonete e se metendo em briga de bar, falou, sorrindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Doideira. Alison finalmente pediu um drink e parou de torturar Ali. Mas, assim que ela foi embora, suas palavras começaram a se repetir na cabeça de Ali. Desastre ambulante. Desastre ambulante. Nossa, será que elas tinham mesmo entrado numa sexta-feira muito louca? Ali passou a meia hora seguinte surtando em silêncio enquanto preparava bebidas no piloto automático. Desastre ambulante. Mas quando começou a tocar Single Ladies, ela encontrou sua Beyoncé interior e se lembrou de que ia ficar tudo bem. Porque ela não era nenhum desastre ambulante. Na verdade, era só seu inverno. Depois do término com Ben, isto é, depois de ele perceber que não a amava nem um pouco, Ali decidirá tratar o momento como o inverno dos 20 anos. Uma estação fria e triste, que levaria a uma primavera florida. Ela saíra da casa de Ben e agora dividia um apartamento mais barato com outra pessoa. Encontrara 2 empregos de meio período para complementar a renda e conseguir terminar de pagar as dívidas estudantis mais rápido. Ela ia aproveitar o momento solteira. Ia viver como uma camponesa e focar no trabalho. Eram dias sombrios, seu inverno, mas logo dariam frutos. Você. Ali ergueu o olhar, e o cara, Jack, vinha correndo em direção ao bar. Ele parecia sério, de gravata frouxa ainda pendurada no pescoço, e olhava fixamente para ela. Eu? Perguntou ela, e olhou de relance para trás. Isso, confirmou ele, parando diante do bar. Preciso de você. Como é que é? Perguntou Ali, inclinando a cabeça para o lado. E o que aconteceu com aquele docinho de cocô que é sua namorada? Né? Precisamos de um bartender nos fundos, disse Jack, ignorando seu comentário, e se dirigindo a Júlio. Será que posso roubar ela por um segundo? Júlio olhou para Lee, tentando analisar sua reação, antes de responder. Pode, mas acredito que a noiva tenha. Foi ela que me pediu para vir aqui. Sou o irmão dela. Primeiro, não fale de mim com ele como se eu não estivesse presente. Só porque tenho peitos não significa que sou incapaz de falar por mim. Segundo, acrescentou Ali, irritada pelo machismo óbvio do cara, não faço strip nem dança sensual. Então se nos fundos for um código para alguma coisa de tarado, pode esquecer. Isso fez Jack sorrir para ela,
o tipo de sorriso irônico que dava a impressão de ele ter achado graça e se irritado ao mesmo tempo. Primeiro, me falaram que o Júlio é o responsável pelo serviço, foi por isso que falei diretamente com ele, seus peitos não influenciaram em nada. Ah, disse Ali. E, segundo, você tem cara de quem é contra qualquer dança sensual tarada, então posso garantir que, nos fundos, não é código para nada controverso. Ali ajeitou os fios de cabelo que tinham se soltado do rabo de cavalo, se sentindo meio idiota. Tudo bem, então. Vem comigo? Por que não? Ali deu a volta no bar e seguiu Jack, que abriu caminho entre a multidão de convidados, que sorriam como se ele fosse seu primo preferido, mas ele pareceu não notar, até a porta da cozinha, que ele empurrou e segurou para ela passar. Valeu, disse ela, ao passar pela porta, e logo perceber que a cozinha estava vazia. Então. Quando ela se virou, Jack já havia largado o paletó em um engradado de bananas e estava arregaçando as mangas da camisa. Ele levantou uma sobrancelha e esperou ela falar. Achei que você tivesse dito que precisava de bartender. Preciso mesmo, respondeu ele, dando um pulo para se sentar na bancada de inox, balançando as pernas. Você me fez levar um pé na bunda, então agora é sua função me embebedar. Sério, cara? Você não é o rei, disse Ali, e eu não tenho interesse em ser sua garçonete particular. Mas obrigada. Meu Deus, eu não quero que você me sirva, disse ele, apontando o espaço a seu lado na bancada. Só achei que, já que Vanessa Robbins jogou drinks na nossa cara hoje, seria legal afogar as mágoas e dividir uma garrafa. Ali inclinou a cabeça e olhou a garrafa de uísque Crown Royal ao lado dele. Por que a ideia lhe soava tão atraente? Jack. Ele viu no rosto dela o momento em que se decidiu. Foi como se sua postura relaxasse. Então, ela sorriu. Não que fizesse diferença, mas ela era bonitinha. Uma ruiva baixinha e desbocada. Ele se lembrava, sim, dela na joalheria, não por causa de sua aparência, mas porque ela havia feito várias piadas engraçadas ao mostrar para ele todas as opções de aliança. Ali andou até ele, subiu na bancada, cruzou as pernas e pegou a garrafa. Primeiro, por favor, diga que foi você quem terminou com ela, e não o contrário. Óbvio, respondeu ele. Graças a Deus, disse ela, e mordeu o lábio antes de continuar. Segundo, eu não tive nada a ver com o fim do seu namoro. Bom, se você não tivesse dito nada. Você seria noivo de uma doida ciumenta, falou, semicerrando os olhos verdes. Na real, acho que você me deve um gigantesco obrigado. Ah, é? Sem dúvida, disse ela, levando a garrafa à boca para um gole demorado, depois secou os lábios com a mão. Você escolheu beber uísque puro de propósito? Porque eu até topo, mas, já que meço 1,5 metros, vou me embebedar muito mais rápido se não misturar com coca. Ele sentiu vontade de sorrir ao dizer. Por mim, tudo bem. E você vai pagar o Uber que eu com certeza vou precisar quando a gente acabar? Jack pegou a garrafa que ela ofereceu e notou que os próprios dedos eram gigantes comparados aos dela. Se chegar a esse ponto, eu pago. Ah, certamente vai chegar a esse ponto, replicou ela, com outro sorriso sarcástico, e se virou de frente para ele. Planejo ficar bêbada a nível de lamber o chão, cara. Tipo, encher a cara até esquecer minha mãe e vomitar no elevador, a ponto de perguntarem se estou bem ou se precisam chamar uma ambulância. Topa entrar nessa comigo? Jack levou a garrafa à boca e deixou a bebida arder, aquecendo o caminho todo até o estômago. Ela o observou o tempo todo, e ele não sabia se era efeito do álcool ou não, mas, de repente, ele percebeu que estava totalmente decidido a se embebedar com a bartender engraçada. Ele secou a boca e devolveu a garrafa a ela. E aí, insistiu ela, pegando a garrafa com seus dedos finos, topa, padrinho? Jack não segurou o sorriso ao responder. Sou todo seu, bartenderzinha. Capítulo 2. Ali. Ali abriu os olhos e gemeu. Meu Deus do céu! Ela sentiu as têmporas latejarem, e puxou para baixo o edredom que cobria o rosto. Sentiu-se aliviada ao respirar o ar fresco e se livrar da coberta pesada, até que viu o próprio reflexo apavorante no espelho à sua frente. Espelho? Espera aí. Como é que é? Nesse momento, ela reparou que não apenas estava deitada de lado na cama, como estava no pé da cama. E que não era a cama, ou seja, uma cama que ela conhecesse, e sim uma cama, ou seja, uma que não conhecia. Ai, meu Deus! Não, 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 não.
Cenas da noite anterior voltaram correndo, e ela se esforçou para não se mexer muito no colchão ao se sentar e olhar para trás. Um mar de roupa de cama branca os separava, lençóis e mantas embolados e caídos em pilhas desordenadas, mas, sim, definitivamente havia outra pessoa dormindo na cama. A cabeça dele, que parecia estar virada de cara no travesseiro, era coberta por cabelo grosso e escuro que ela sabia, por experiência própria, ser muito macio e ótimo para agarrar com força. Imagens dos dois encostados na porta do quarto do hotel surgiram em sua mente, as mãos dela enfiadas no cabelo dele enquanto ele. Ah! Não! Ela precisava ir embora. Viu a calça e um de seus sapatos ao lado da porta. O outro estava mais perto do banheiro, como se tivesse sido jogado. Ela se lembrava de chutar os sapatos e tirar a calça antes mesmo de fechar a porta do quarto. Idiota, idiota, idiota. Ali se mexeu devagar, porque a última coisa que queria era acordar aquele cara. Sério, imagina a vergonha. Oi, se lembra de mim? Sou a bartender que arrancou todos os botões da sua camisa social. Não, ela precisava se vestir discretamente e dar no pé. Ali rolou para fora da cama, caindo ajoelhada, se obrigou a não pensar na sujeira do carpete do hotel, fluidos fisiológicos por todos os lados, sabe Deus o que brilharia na luz negra, e levantou a cabeça para confirmar que ele ainda estava dormindo. Ok. Ainda adormecido, ou talvez morto, então tudo bem. Ela se abaixou de novo e foi engatinhando até sua roupa. Imaginou o quão comprometedor seria se alguém a visse daquele jeito, engatinhando com pressa, só de regata e calcinha cor-de-rosa com estampa de esquilinhos. Ali tinha certeza de que era um momento constrangedor, mas não tinha tempo para pensar na sua dignidade. Quando pegou a calça, a vestiu o mais rápido possível e em silêncio, sem tirar os olhos da cama. Por favor, continue dormindo. Ela enfiou os pés nas sapatilhas e procurou o sutiã pelo quarto. Onde podia estar aquela droga de sutiã? Ela olhou no banheiro, e depois se abaixou para procurar debaixo da cama, mas o troço não estava em lugar nenhum. Ali se aproximou da cama de fininho. Provavelmente tinha ficado embolado nos lençóis, mas então Jack fez um barulho e se virou de barriga para cima, e, por impulso, ela agachou outra vez. Por quê, sua tonta? Gritou o cérebro dela, em voz histérica e muito esganiçada. Para que você está fazendo isso? Engatinhar não te deixa invisível, sua otária. Ali se levantou de novo e percebeu que, em qualquer outra circunstância, pararia e olharia bem o corpo daquele homem. O peito largo, o abdômen chapado e os bíceps fortes eram uma beleza, e ela achava que talvez, quem sabe, tivesse mordido o antebraço dele à noite, mas estava ocupada demais tentando fugir para admirar a vista. Ali semicerrou os olhos, tentando achar o sutiã no meio dos lençóis, mas Jack parecia estar respirando mais alto, então ela não podia se arriscar. Foda-se, murmurou, e desistiu. Pegou a bolsa, foi embora e suspirou quando finalmente fechou a porta devagar. Sentiu a ausência do sutiã ao correr para longe do quarto, e cruzou os braços enquanto esperava o elevador. Algumas mulheres ficavam bonitas de regata e sem sutiã, a Kate Hudson, talvez, mas ali não era uma delas. Ela estava obscena. Uma camareira passou empurrando o carrinho, e ali desejou não ter visto o reflexo no espelho do quarto, porque sabia que estava horrenda. Enquanto esperava o elevador, se perguntou se Jack ficaria chateado por ela ter ido embora sem se despedir. O que se deve fazer nesse tipo de situação? Sexo casual nunca foi a praia dela, então não sabia como se comportar. Talvez eu stalkeie ele e mande uma mensagem. Valeu pela trepada maneira, queridão. Porém, antes mesmo de completar o pensamento, ela percebeu. Não sabia o sobrenome dele. A porta do elevador se abriu, e foi no meio de uma mini-crise que ela entrou na cabine reluzente e apertou o botão do térreo. Puta merda, não sei nem o sobrenome dele. Não seria difícil descobrir o sobrenome de Jack, se ela quisesse. A noiva era irmã dele, e ele tinha comprado uma aliança na Borchens na véspera. Mas a questão não era aquela. Ela respirou fundo quando o elevador chegou ao térreo. A questão, pensou, enquanto caminhava pelo saguão, de cabelo desgrenhado e peitos balançando, era que tinha acabado de acordar num quarto de hotel com um cara cujo sobrenome ela nem sabia. Tinha perdido o sutiã, estava com dor de cabeça e precisava passar pela recepção repleta de funcionários que sabiam que ela havia trabalhado no casamento da noite anterior. Desastre ambulante mesmo.
quando Robert, o carregador de malas fofo que parecia um vovô e que normalmente mostrava fotos dos filhos nos dias em que ela trabalhava em algum casamento no hotel, acenou amigavelmente e olhou seus peitos antes de desviar o rosto constrangido, ela teve certeza de que tinha chegado ao fundo do poço. Jack. Jack entrou no restaurante do hotel com a cabeça latejando e foi até a mesa comprida onde sua família se reunirá para o brunch pós-casamento. Ele estava meia hora atrasado, e a chance de sua mãe não notar era zero. Jack, meu garoto, cumprimentou o tio, sorrindo e acenando com um bagel. Bom dia, tio Gary, disse Jack, tentando sorrir, apesar do incômodo. A luz ali precisava ser tão forte assim? Puta merda, você tá muito atrasado, disse Will, seu irmão mais velho, com um meio sorriso, enquanto mastigava o que pareciam ser ovos. Já ouviu falar de despertador? Jack o ignorou e pegou a cadeira vazia ao lado de Colin, seu melhor amigo e agora cunhado. Ele se sentou e, com a garganta seca que nem um deserto, falou. Cadê a Livy? Colin semicerrou os olhos. Você está um horror. Pô, valeu. Ela está pegando mais panqueca no buffet, disse Colin, indicando com a cabeça a fileira comprida de mesas. Jack olhou o buffet e, sem dúvidas, sua irmã estava enchendo o prato. Meu Deus, se estão servindo panquecas, vocês com certeza vão perder o voo. Olivia e Colin iam partir para sua lua de mel de 2 semanas na Itália logo depois do brunch. Ela não tem jeito, né? Comentou Colin, sorrindo. Jack estava ressaquento demais, e, de repente, solteiro demais, para aguentar Colin todo meloso com Olivia. Ele estava feliz pelo casal, mas não queria presenciar aquilo, sua cabeça estava latejando e ele se deu conta de que precisava se mudar do apartamento que dividia com Vanessa. Ela é tarada por panqueca mesmo. Jack se levantou e foi em direção ao buffet, mantendo a cabeça baixa para evitar conversas com primos e tias. Havia muito mais parentes no restaurante do que ele gostaria, então ele pegou um prato e se aproximou de Olivia. Não acredito que você chegou atrasado e a mamãe nem falou uma palavra. Se eu me atrasasse 30 segundos, toda a família ia ficar sabendo, disse Olivia, sabendo que era o irmão mesmo sem olhar. É verdade. Todo mundo sabia que Jack era o filho preferido de Nancy Marshall. Você está fedendo a álcool, comentou ela, semicerrando os olhos e finalmente o encarando. Nossa, e parece ter dormido no lixão. O que rolou? Jack passou a mão no cabelo. Ele estava tão mal assim? Nada. Até parece, disse ela, inclinando um pouco a cabeça. O que aconteceu com você? Depois que a Vanessa surtou, você sumiu. Aonde você foi? Ele não pretendia contar para ninguém, mas não conseguia não ser honesto com Livy quando fazia alguma besteira. Enchi a cara e dormi com a bartender. Ela ficou de queixo caído. Não acredito. Jack deu de ombros. Olivia olhou como se o irmão tivesse acabado de dizer que era um cheeseburger. Ela pegou o prato dele e o deixou ao lado do dela no buffet antes de agarrar seu braço e arrastá-lo até os fundos do restaurante. Livy! Vem cá. Ela o levou até um canto perto da porta da cozinha e continuou. Jack, há 12 horas você estava pronto para pedir a Vanessa em casamento. Que mal lhe pergunte, como você já conseguiu transar com uma bartender? Quer saber, tipo, a mecânica do ato? Ela resmungou e respondeu. Não, é que eu sei que você ficou mal por causa da Vanessa ontem. Vi sua cara quando você voltou do estacionamento. Cacete, ele não queria pensar naquilo. E daí? E daí que uma ficada aleatória é uma ideia horrível que não vai te ajudar a se sentir menos solitário. Não estou me sentindo solitário, porra. Jura? Disse Olivia, cruzando os braços e com uma expressão incrédula no rosto. Você não apressou tudo com a Vanessa porque estava triste e não queria ficar sozinho? Cala a boca, sua enxerida, resmungou Jack, mas abriu um sorriso quando ela revirou os olhos e o beliscou. Escuta aqui, seu otário, disse Olivia, abaixando a mão, com um olhar sério. Nós dois sabemos que você amava tanto a ideia de um relacionamento sério que forçou a barra, você mesmo admitiu quando tomou todas no bar do Billy 2 semanas atrás, lembra? Ele desejou nunca ter compartilhado aquela pequena informação. Bom, é uma pena as coisas terem acabado assim, mas acho que foi uma bênção, disse ela, tirando o celular do bolso da calça jeans e olhando para a tela. Agora você está livre para encontrar alguém que tem mais a ver com você. Alguém com quem você pode se divertir. Só de brincadeira, Jack comentou. Bom, eu me diverti muito com a bartender ontem.
Me poupe dos detalhes e deixe eu te dar o login para o aplicativo de namoro que você agora assina no modo prêmio. Como é que é? Resmungou ele, olhando irritado para a irmã. O que você fez? Nada demais, disse ela, dando de ombros e sorrindo. Depois do que você falou no Billy, eu talvez tenha feito um perfil para você, só por via das dúvidas. Que dúvidas? De que você ia terminar com a Vanessa. Jack suspirou. Em vez de fazer um escarcéu e fingir estar chateado, disse ela, satisfeita, pode só dizer obrigado, Liv. Larga do meu pé, Liv, respondeu ele. Eu largo do seu pé, desde que você entre no aplicativo. Ali. Uma semana depois. Você está de brincadeira, disse Chunky, espetando uma almôndega no prato e olhando para Lee. Isso não pode ter acontecido. De qual parte você duvidou? Perguntou Ali ao melhor amigo enquanto mergulhava uma batata frita no ketchup. Do noivado fracassado ou do sexo regado à bebida no hotel? Ela corou, ouvindo as próprias palavras pairarem no ar. Sexo regado à bebida no hotel. Mais água? Perguntou o garçom. Não, obrigada. Chunky caiu na gargalhada e repetiu sexo regado à bebida no hotel, de modo esganiçado, o que fez o garçom rir também. Quando o atendente se afastou, Chunky respondeu. De tudo. Sério, qual é a probabilidade de você ir trabalhar e isso te acontecer? Ali enfiou algumas batatas na boca e falou. Também não consigo acreditar, e olha que já faz uma semana. Então, o cara era gato? Perguntou Chunky, mastigando uma almôndega. Bom de cama? Ele era gostoso, sem dúvida, disse Ali, imaginando o rosto de Jack. Bom de cama, de parede, de elevador. Então por que é que você está reclamando mesmo? Não estou reclamando, respondeu Ali, e tomou um gole da Pepsi Zero. Só estou com nojo de mim mesma por ser um desastre ambulante. Acordar na cama de um desconhecido era o que eu precisava para decidir mudar de vida. Sua outra vida não estava boa? Perguntou Chunky, revirando os olhos. Porque me parecia totalmente razoável. Quando eu e Ben terminamos, tudo o que comecei a fazer deveria ser temporário. Mas ainda estou vivendo que nem uma universitária, Chunky. Preciso de casa nova, uma que seja só minha, cortar o cabelo, comprar roupas novas, talvez engatar um relacionamento sério. Ai, meu Deus, interrompeu ele, de olhos arregalados e boca aberta cheia de comida mastigada, cercada pela barba e pelo bigode ruivos. Você finalmente vai tomar uma atitude? Ali inspirou fundo pelo nariz, fechou os olhos e fez que sim com a cabeça. Chunky tentava convencer Ali a entrar no par ideal, o aplicativo de namoro onde ele tinha conhecido Jamie, sua noiva, desde que ela terminara com Ben. Ele estava convencido de que o aplicativo era uma espécie de cupido mágico e não parava de falar daquilo. Nem por um minuto. Chunky nunca tivera um relacionamento sério antes de Jamie, o que Ali sabia porque eles eram primos de segundo grau e estavam sempre juntos. Ele era, sem dúvida, a pessoa mais singular que ela já conhecera, mas sua incapacidade de se encaixar em padrões convencionais sempre fora uma desvantagem no mundo do romance. Chunky era engraçado, inteligente e bonito. Mas ele preferia assistir a filmes da Disney do que futebol americano. Em vez de ouvir os sucessos das paradas musicais, escutava trilhas sonoras da Broadway. Ele gostava de anime mais do que o normal, e podia passar horas falando sobre reality shows com Ali. Porém, um mês depois de entrar naquele aplicativo ridículo, ele encontrara sua alma gêmea. Qualquer um que os visse juntos não tinha dúvidas de que Jamie e Chunky haviam sido feitos um para o outro. Ela também era linda, amava o jeito dele, adorava anime e logo entrou no grupo de mensagens de Chunky e Ali para falar de reality shows. Ali sempre dizia que não estava pronta quando ele tocava no assunto, porque só a ideia de namorar depois de Ben a deixava meio enjoada, mas, no momento, o que ela sentia era desespero. De manhã, durante o banho, percebeu que, além de todos os outros aspectos da vida que gostaria de organizar, ela queria encontrar um amor. Queria mesmo. Talvez fosse patético, mas, de repente, ela não queria mais se sentir sozinha. Posso ligar para Jamie? Disse Chunky, tirando o celular do bolso. Ela vai surtar. Não. Ali sacudiu a cabeça em negativa. Jamie era uma versão de Chunky depois de beber muita cafeína, e não dava para controlar quando ela se empolgava. Nada de Jamie, insistiu ela. Você sabe que vou ligar para ela assim que a gente se despedir, né?
Sei, mas não vou aguentar vocês dois juntos. Vocês passam dos limites. Ele abriu um sorrisão idiota. Com um suspiro sonhador, falou. Passamos, né? Não foi um elogio. Larga de ser ranzinza, disse Chunky, se levantando para puxar a cadeira e se sentar ao lado dela. Vamos criar um perfil, aí mais tarde você só precisa tomar uma tacinha de vinho e ver os pretendentes disponíveis. Do jeito que você fala, parece até que vou fazer compras. Ele pegou o celular dela, digitou a senha, 030122, e começou a criar um perfil. É basicamente a mesma coisa, respondeu ele, de olho no celular. Só que, em vez da bolsa perfeita, você está atrás da única pessoa no universo que vai te fazer feliz pelo resto da vida. Bom, disse Ali, animada por baixo do ceticismo fingido, isso parece fácil demais para dar certo. Cala a boca e deixa eu fazer isso para você. Ao final do jantar, Ali tinha um perfil completo em um aplicativo de namoro. Chunky escrevera um texto maneiro que fazia Ali parecer divertida e inteligente, e ela estava realmente empolgada para ir logo para casa e começar as compras. Quando parou o carro na frente do prédio decadente dela, Chunky de repente disse. Puta merda. Que foi? Ali olhou pela janela, mas não viu nada estranho. Acho que teve um delay, sei lá, quando você me falou sobre mudar de vida, explicou ele, porque só agora processei. Você disse que vai se mudar para um apartamento novo, sem Ruti? Isso. Ele inclinou a cabeça. Já pensou em como vai contar isso para ela? Ali semicerrou os olhos e respondeu. Vou só contar. Somos adultas, vai ser tranquilo. Jura? Juro. Jura? Insistiu ele, o tom mais esganiçado. Juro. Jura? Ai meu Deus, Chunky, para de tentar me apavorar. Vou contar para Ruti, ela vai aceitar sorrindo e vai ficar tudo bem. Ele assentiu. Claro que vai. Capítulo 3. Ali. Ai, que bom que você chegou. Ruti, colega de apartamento de Ali, estava parada na porta, como se a estivesse esperando. Ela usava um avental estampado com o tronco bombado de um homem usando uma sunguinha onde se lia quer linguiça? Em letra cursiva. Acabei de fazer um bolo de banana e quero sua opinião, continuou. Manteiga ou não? Ali deu a volta e entrou no apartamento. Quer minha opinião sobre a manteiga? Ruti caiu na gargalhada. Quero sua opinião sobre o bolo. Você quer com manteiga ou não? Ali estava cheia e sem vontade de comer bolo de banana, mas não queria magoar Ruti. Principalmente porque estava prestes a magoá-la ao dizer que iria se mudar. Sem manteiga, por favor. Ruti foi literalmente correndo até a cozinha estreita e abriu a geladeira. Você sabe o que eu acho de manteiga, gritou, então vou tacar uma caralhada de manteiga nesse bolo, menos nas suas fatias. Vou tacar uma quantidade tão grande que deveria ser ilegal. Ali largou a bolsa no chão e tirou os sapatos. Não tenho dúvidas. Ruti Kimball era uma pessoa absolutamente ridícula. Era irmã de uma colega de trabalho de Ali na joalheria, motivo pelo qual acabaram morando juntas. Ali nunca conhecera ninguém tão incrivelmente imprevisível. Ela nunca fazia a menor ideia do que Ruti ia fazer, dizer ou pensar. Ruti sempre andava de moto, não importava o tempo. Se a temperatura estava abaixo de zero, ela se embrulhava em um casaco acolchoado, subia na máquina e dava voltas pela cidade como se fosse normal pingar gelo do nariz. E sim, ela chamava a moto de máquina. O tempo todo. Ruti amava fazer doces, mas odiava cozinhar outras coisas. Tinha piercings pelo corpo todo, mas chorava que nem bebê quando precisava tomar injeção. Cuidava de Ali como uma irmã mais velha, fazia doces para ela e passava as roupas que Ali esquecia na secadora, mas frequentemente brigava aos berros pelo telefone com a irmã de sangue, gritando coisas do tipo, eu bem queria te atropelar com minha máquina, mas seu cuzão de merda provavelmente ia foder com minha suspensão antes de jogar o telefone pela janela. De alguma forma, o telefone nunca quebrava. Ali imaginava que devia cair na grama macia. Ruti era magra, de estatura média, e tinha a cabeça inteiramente raspada, porque achava cabelo uma burrice do caramba. Tinha olhos azuis imensos e rosto de fada, parecia Ariel, de A Pequena Sereia, e participava de um clube da luta super secreto que sempre a deixava toda roxa. No ano anterior, por um momento, Ali imaginou que alguém estivesse espancando Ruti e que o clube fosse só uma desculpa, mas,
quando finalmente teve coragem de perguntar, Ruti caiu no choro, comovida pela preocupação. Depois, mostrou a Ali umas 100 fotos de mulheres ensanguentadas e machucadas se enfrentando no que parecia ser um porão. Aqui está, disse Ruti, voltando correndo da cozinha com um prato que entregou a Ali. Receita da minha avó, mas com uma pitada de magia da Ruti. Você sabe que não posso comer doce de maconha, disse Ali, olhando a fatia de bolo. Pedem exames aleatórios no meu trabalho. Não tem drogas, prometo. A magia é só uma gotinha de vinagre. Ali cheirou o bolo antes de morder. Gemeu, com sinceridade. Que delícia! Eba! Ruti deu uma estrela e derrubou a luminária de piso. Quando a endireitou, acrescentou. Escuta, vou tirar um cochilo. Conheci uma moça chamada Baunda que faz nado sincronizado e disse que topa me ensinar, se eu não me incomodar de trabalhar de madrugada. Então, é um emprego? Não me escutou? Perguntou Ruti, sorrindo, e balançou a cabeça como se a ridícula fosse Ali. Vou fazer nado sincronizado de madrugada, não trabalhar, então preciso dormir agora. Boa noite, Ali Baba. Boa noite, disse Ali, e olhou para o relógio do micro-ondas, que indicava 7 da noite. A conversa sobre a mudança ia ter que esperar. Asterisco asterisco asterisco. Chunk, então, como andam as coisas por aí? Ali pegou a taça, tomou o último gole de Riesling e respondeu com por enquanto, tudo bem. Ela estava sentada na cama, com o celular, desde as 8, olhando os homens disponíveis. Já tinha ouvido piadas sobre os perfis de homens serem péssimos naqueles aplicativos, e não era mentira. Se o que vira até então fosse indicativo da espécie masculina de modo geral, significava que realmente acreditavam que tirar um retrato dele segurando um peixe era uma ótima ideia para a foto de perfil. Chunk, Jamie quer saber se você já virou a doida dos matches. Ali riu e respondeu, ainda nem dei like em ninguém. Estou só olhando. Ela estava surpresa com a quantidade de homens bonitos. Simplesmente não esperava que tantos espécimes relativamente atraentes estivessem ali. Porém, já encontrara alguns problemas. Ali, um cara é bonito, mas está usando o boné para trás e bebendo cerveja em todas as fotos. Outro tem um rosto bonito, mas o fato de achar que exibir a cabeça de um servo que matou vai atrair alguém me diz que não somos almas gêmeas. Ali revirou os olhos ao ler a resposta de Chunk, se joga logo, sua cagona. Ela ia fazer isso no seu tempo, talvez passar uns dias sem dar like em ninguém. Não tinha pressa. Puta merda. Ali semi-cerrou os olhos e clicou no perfil. Parecia muito o cara do casamento. Jack Marshall. Nossa Senhora, era ele. A foto era do casamento, ela nunca esqueceria aquele terno, então fora tirada na noite em que acabará no rala e rola com ele. Jack estava sorrindo, erguendo uma taça de champanhe, provavelmente na hora do discurso, e, cara, que ser humano estonteante. Opa, ele era arquiteto paisagista. Parecia interessante. Por algum motivo, Ali ficou surpresa de ver alguém como ele no aplicativo. Ele parecia confiante e charmoso demais para estar solteiro. Até que ela lembrou. Meu Deus do céu, o cara tinha comprado uma aliança para pedir a namorada em casamento fazia uma semana. Uma semana antes, Jack estava apaixonado a ponto de querer casar, e agora ele já estava procurando mulher em aplicativo de namoro. Obviamente tinha alguma coisa muito errada ali. Ela não sabia bem por quê, mas queria zoar com ele. Ali clicou na caixa de mensagem e começou a digitar. Ali, oi, Jack, aqui é a Ali, a bartender do casamento da sua irmã. Por que você não me ligou? Achei que a gente tinha se dado bem, e que você ia me telefonar, mas, perdeu meu número. Ela prendeu a respiração ao ver os pontinhos da mensagem. Cacete, ele estava respondendo. Provavelmente estava surtando porque uma ficante tinha corrido atrás dele, e a ideia a fez cair na gargalhada. Depois de alguns minutos, chegou a mensagem. Jack, oi, Ali. Eu me diverti muito com você depois do casamento, e você parece uma pessoa legal. Ai, meu Deus, ele achou que Ali estava falando sério. Ela digitou. Ali, nossa, Jack, relaxa. Estou só de zoeira. Eu não quero namorar com você. Jack, uau, ok. Ali, vi seu perfil enquanto procurava por uma alma gêmea e achei que seria divertido te matar do coração. Nunca te dei meu número e não estava esperando você me ligar.
pontinhos surgiram e sumiram. Surgiram e sumiram. Até que finalmente ele mandou: Jack, então, você está mesmo atrás de amor? Ali, patético, né? Mas não se preocupe, você não está na lista. Jack, primeiro, estou fazendo a mesma coisa, então não é nada patético. Segundo, não acredito que não estou na sua lista depois da noite incrível que passamos juntos. Ali resmungou e desviou o olhar, não acreditava que ele tinha mencionado aquilo. Porém, não conteve o sorriso ao digitar. Ali, a gente bebeu tanto, aquela noite virou um borrão na minha mente. Jack, mas... Ela guinchou e bateu os pés no colchão, sem acreditar que eles estavam tendo aquela conversa. Ali, mas o quê? Foi uma noite legal, só isso. A verdade era que a noite tinha sido ardente e deliciosa, mas Ali estava caindo de bêbada, então não significou nada. Ela teria ido para a cama até com Caco, o sapo, depois de uma boa dose de uísque. Jack, legal? Fala sério, Hal. Por algum motivo, o apelido deu um frio na barriga dela, então Ali respondeu: não vou falar disso. Não me lembro de nada. Era uma mentira deslavada. Ela se lembrava de cada mínimo detalhe daquela noite, do primeiro beijo na cozinha, a mão dela no botão para parar o elevador e ao toque das palmas calejadas dele ao apertar o seu quadril na cama king size do hotel. Jack, você não quer saber do barulhinho gostoso que você faz quando... Ali, não, pelo amor de Deus. Jack, eu ia dizer espirra. Mas estou com seu sutiã, se você quiser de volta. Ali, onde é que ele estava? Jack, embaixo de mim. Eu continuei deitado enquanto você se arrastava pelo chão ao redor da cama. Ali chegou a gritar, mas baixo o suficiente para Ruti não vir correndo com um florete de esgrima. Ali, você estava fingindo dormir? Jack, ficou óbvio que você queria sair de fininho, então não quis atrapalhar. Ela riu e respondeu. Ali, obrigada, acho. Jack, de nada. Ali ajeitou os travesseiros para ficar mais confortável, e mandou: então me diga, Jack Marshall. O que está procurando neste aplicativo? Diga apenas a verdade. Ela não estava esperando a verdade de fato, então a resposta a chocou profundamente. Jack, tá, apenas a verdade. A verdade é que eu tenho muitos amigos e um bom emprego, e até saio de vez em quando, mas quero uma relação mais significativa na minha vida. Aqui é a deixa para você rir do meu desespero. Ali ficaria comovida se não fosse pelo fato de que na semana anterior ele tinha uma relação significativa. Que necessidade desesperada de casar. Ainda assim. Ali, apenas a verdade, estou procurando mais ou menos a mesma coisa. Como não queria que ele entendesse mal, ela acrescentou, mas não com você, então não precisa ficar nervoso de novo. Jack, fica tranquila, sem nervosismo. Ali, bom, boa sorte na busca pela mulher perfeita. Jack, boa sorte para você também. Seu sutiã está pendurado no retrovisor do meu carro, caso você mude de ideia e queira ele de volta. Ali, tarado. Jack, ou eu posso guardar de troféu. Ali, sabe, você parece meio obcecado com aquela noite. Jack, estou meio obcecado com aquele elevador. Ali sentiu um frio na barriga e conseguiu digitar. Boa noite e boa sorte, tarado, antes de fechar o aplicativo e apagar a luz. Ela precisava dormir, e muito. Jack. Jack olhou o celular, com um sorriso bobo. Ele fechou o computador, já tinha trabalhado demais aquela noite, e foi até a cozinha. Ainda tinha caixas espalhadas por ali, mas a casa nova estava começando a parecer de fato uma casa. Jack abriu a geladeira e pegou o leite, então se serviu enquanto ainda pensava em Ali. Ela era gata, sim, e ele ainda não conseguia parar de pensar naquela noite. E, ainda por cima, Ali parecia realmente divertida. Fazia muito tempo que ele não se sentia daquele jeito. Jack não tinha interesse em namorar alguém com quem havia ficado, e Ali fizera questão de dizer que não tinha interesse nele, mas ele estava estranhamente feliz por ela ter decidido zoá-lo no aplicativo. Ali o lembrará que era possível se divertir. Ele guardou o leite na geladeira e, ao fechá-la, viu o Sr. Miyagi fitá-lo com aqueles olhos insuportavelmente fofos de gatinho. Fazia apenas 3 dias que Jack o adotará, e ainda estava decidindo se tinha cometido um grande equívoco. Isso aqui é meu, cara, disse ele, pegando o copo. Não é seu. A coisa, o gato, miou,
e o barulhinho o fez parecer ainda menor e mais desamparado do que era. Jack revirou os olhos, balançou a cabeça e deixou o copo de leite no chão. Aqui, seu pidão, falou, se agachando para fazer carinho na bolinha de pelo irritante bebendo leite. Mas foi a última vez. Miauji começou a ronronar, como se dissesse, até parece. Capítulo 4. Ali. Que tal? Amei. Ali olhou para o espelho e sorriu. Ela pedirá para a cabeleireira cortar uns 10 centímetros e dar uma cor, mas acabará com o cabelo na altura do ombro, luzes sutis e sobrancelhas feitas. Entre isso e as roupas que comprará na internet uns dias antes, ela se sentia mesmo uma nova Ali Piper. Ela estava fazendo acontecer, cacete. Tinha tirado o dia de folga para dar um jeito na vida, e estava feliz com a decisão. Primeiro, pedirá demissão nos 2 empregos de meio período. Era uma loucura o tempo livre que teria para basicamente tudo, visto que trabalharia apenas em horário comercial. Depois, passou a manhã inteira procurando apartamentos e finalmente fez o depósito da nova casa. Esse não era o plano, ela ainda nem tinha contado a Ruti que ia se mudar, e era apenas seu primeiro dia de busca, mas o último prédio que visitará era perfeito. Ficava no centro, um antigo hospital transformado em edifício residencial moderno, e era incrível. Tinha vista para a cidade, terraço, piscina coberta, bar esportivo no térreo, ela estava obcecada. Era um pouco acima do seu orçamento, e muito menor do que os outros que visitará, mas Ali gostou tanto que topou na hora. Era tudo tão adulto. A caminho do carro, na saída do salão, ela não conseguia parar de sorrir. Tudo estava se encaixando, e ela se sentia bem. Não era mais um desastre ambulante. Tinha até marcado um encontro para aquela noite. Fazia uns 2 dias que ela conversava com Kyle pelo aplicativo, e não sabia o que sentir em relação ao encontro. Ele trabalhava e parecia ser uma boa pessoa, o que era legal, mas as conversas eram bem mornas. Kyle até era simpático, mas o papo não era empolgante a ponto de Hal querer se trancar no quarto e passar a noite conversando. Ainda. Ela não parava de se lembrar daquilo, eles não eram assim ainda. Torcia para que se encontrassem para jantar, rissem juntos, se divertissem e conversassem sem parar dali em diante. Sonhar não custava nada, né? Quando chegou em casa, Ali ficou aliviada por Ruti ter saído. A amiga tinha deixado um bilhete na porta, fui flisplis em GD. Volto amanhã, então ela ficaria sozinha a noite inteira. Ali raramente entendia os bilhetes de Ruti. Ela não fazia ideia do que era flisplis, mas provavelmente envolvia ficar de ponta-cabeça com desconhecidos, ou alguma coisa assim. E GD, nem imaginava. Ela colocou uma música para tocar, abriu uma garrafa de cerveja Lucky Book, e começou a passar maquiagem. Tinha 2 horas antes de encontrar Kyle, tempo suficiente para escolher uma roupa, se maquiar e talvez ficar altinha a ponto de esquecer o nervosismo provocado pelo primeiro encontro em 85 anos. Ali estava revirando o closet em busca daquela calça preta que deixava a bunda dela um espetáculo quando o celular vibrou. Ela olhou a tela e viu que era uma notificação do par ideal. Clicou no aplicativo, na esperança de que fosse Kyle pedindo para desmarcar. O símbolo da notificação, um coração, é claro, marcava a caixa de entrada. Ali clicou e se decepcionou imediatamente ao não ver o nome de Kyle. A mensagem era de Jack, o cara do casamento. Jack, oi, bartenderzinha. Como vai a caça? Ali se sentou na sapateira. Ali, você sabe mesmo capturar o romantismo da coisa. Jack, perdão. Vou tentar de novo. Já encontrou um homem por meio do catálogo de compras de almas gêmeas? Ali, é exatamente isso, né? Jack, só que, em vez de lindas joias por apenas 14,99, você fica ponderando sobre levar o cara que pegou um peixe ou não. Ali riu. Ali, eu até queria ficar aqui zoando nossa vida amorosa, mas tenho um encontro hoje. Jack, como é que é? Ali, cliquei no primeiro cara que encontrei sem uma criatura morta na foto de perfil, e que não parecia um ogro, e ele até que é simpático. Jack, uau. Ele até que é simpático? É esse o critério, simpático? Ali, qual é o problema de ser simpático? Jack, nenhum. Quer dizer, você certamente não pode morrer sem uma pentada violenta do cara simpático. Ali, Eka, pode me explicar o que exatamente seria uma pentada violenta? Parece complicado. Dolorido.
Acho que talvez você esteja fazendo tudo errado. Jack, Hal. Ela começou a rir dentro do closet. Ali, estou zoando a terminologia e só. Ela viu a calça pendurada no fim da arara, então a pegou e voltou para o quarto. Jack, tenho que concordar que pentada é uma expressão horrível. Posso sugerir outras opções para você aprovar? Também tenho um encontro hoje e não quero dizer nada ofensivo. Ali, espera aí. Você tem um encontro? Foi pelo aplicativo? Me conta tudo. Jack, relaxa aí. Foi pelo aplicativo, sim. De acordo com o perfil, ela é loira, trabalha com marketing, gosta de correr e de pentadas violentas. Ali, haha. Você está animado? Jack, na real? Nem um pouco. Ela pareceu legal enquanto conversávamos, mas encontrar alguém pela primeira vez já com a expectativa de amor a namoro me deixa muito nervoso. Química é a coisa mais importante em um primeiro encontro, e é muito difícil que surja naturalmente quando tudo parece seguir uma fórmula. Ele tinha acertado em cheio. Era por isso que Ali sentia que estava se arrumando para uma entrevista de emprego. Ela tirou a calça de moletom e vestiu a calça bonita. Ali, entendo total. Tomara que nós dois tenhamos noites maravilhosas. Jack, e que tal trepar? Ali, não rola. Jack, que tal rala e rola? Ali, parece um acidente. Jack, brincar de médico? Ali, vai transar ou fazer um exame? Jack, já sei. Pimba na bacurinha? Ali, você não vai trepar, ralar e rolar, brincar nem tentar se falar qualquer uma dessas coisas. Jack, e fazer amor? Ali, cheguei a vomitar um pouquinho aqui. Jack, tá bom. Só vou levar ela para jantar e bater papo. Você estragou tudo. Ali, bem, boa sorte, Jack. Jack, boa sorte, bartenderzinha. Ali, não sou mais bartender, por sinal. Jack, você vai ser para sempre minha bartenderzinha. Mas o que rolou? Foi demitida pela pentada violenta com o padrinho do casamento? Ali, vou ignorar sua babaquice. Eu pedi demissão dos meus 2 empregos de meio período para ser uma adulta em período integral. Jack, então, se eu quiser devolver aquela aliança. Ali, vai ter que perturbar outra pessoa. Jack, que pena. Você rapidamente está se tornando minha pessoa preferida para perturbar. Ali, até mais, Jack. Jack, até, BT. Ali, isso é sigla para quê? Botulismo tetânico? Jack, era para bartender. Peço perdão por apelidá-la com o nome de uma doença. Ali, espero que você nunca mais me chame assim. Jack, até parece. Jack. Por que você está sorrindo que nem uma besta? Perguntou Colin. Jack ergueu o olhar do celular. Colin observava como se ele tivesse enlouquecido. Por que você está me olhando que nem um tarado? Replicou. Colin mostrou o dedo do meio e Jack abaixou o celular. A bartender do seu casamento é engraçada pra caralho, para sua informação. Então vocês andam se falando? Quis saber Colin, pegando uma asinha de frango e olhando as televisões enfileiradas acima do bar. Não é o que você está pensando. Jack acabou de comer as asinhas enquanto contava a Colin do aplicativo e das conversas com Ali. E nem fale para Liv, acrescentou. Não quero que ela ache que tem alguma coisa acontecendo quando não tem. Colin sorriu. Sua irmã anda bem desocupada, então isso ia deixar ela doida mesmo. Coitadinha da Liv, comentou Jack, rindo. No dia seguinte ao casamento, o motorista do Uber que deveria levar Colin e Olivia ao aeroporto acabou passando por cima do pé dela por acidente. Felizmente, pegou só um pouco dos dedos, então não foi necessário operar, mas eles precisaram remarcar a lua de mel porque ela ainda não conseguia calçar sapatos com os dedos quebrados e inchados. Liv está tranquila, garantiu Colin, com aquele sorriso bobo que sempre surgia ao falar dela. Eu a deixei na livraria, então ela está no paraíso literário no momento. Ela provavelmente nem está mais pensando no pé. Pois é, disse Colin, limpando os dedos no guardanapo antes de pegar a cerveja. Quer que eu conte alguma coisa do aplicativo para ela, por sinal? Ah, merda, que horas são? Perguntou Jack, antes de olhar o relógio. Pode contar que eu tenho um encontro hoje, murmurou. Ele levantou a mão para a garçonete e pediu a conta.
Você acabou de engolir 12 asinhas de frango e ainda vai jantar? Indagou Colin, ao mesmo tempo impressionado e enojado. Jura? Vou. Jack pegou o copo e terminou de beber o chá gelado. Para ser totalmente sincero, ele não estava animado para o encontro. Nem um pouco. Ainda estava péssimo por causa de Vanessa, mas não por dor de cotovelo, nem por não querer seguir em frente. Não, Jack se sentia um otário. A tristeza por causa de Vanessa era porque ele havia se dado conta de que não tinha a mínima noção, nem o menor bom senso. Estava triste por perceber que seu desespero era tamanho que ele não via as coisas com clareza. Como pôde achar que ficar com Van era uma boa ideia? Ela era linda e uma boa pessoa, quando não estava tendo um ataque de ciúmes, mas eles eram completamente diferentes. Jack gostava de comer asinhas de frango e ver futebol americano, enquanto ela achava as... Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$ 5. Ou pelo Telegram que custa R$ 12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá.